Muita gente me pergunta como eu rego minhas suculentas ou qual é a maneira correta de regar. Praticamente todos os dias a gente recebe essa pergunta aí, seja no nosso WhatsApp ou nas nossas redes sociais aqui no YouTube. Mas afinal, qual é a melhor rega, meus amigos? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, vamos lá. Fala, meu amigo, minha amiga. Se você está chegando agora, essa daqui é a nossa série Produtor de Suculentas. E esse já é o 10º episódio, tá bom? Então se você não assistiu os outros episódios, o link tá aí na descrição com a playlist. Você clica e assiste todos, tá bom? Esses dias eu mostrei pra vocês, ó. Tá dando uma tempestade aqui. Aí a água escorre ali, tá vendo que tá tudo vermelho aqui, ó. É barro que entrou e está molhando as plantas. Então se nós olharmos nos vasos, vou pegar um aqui de exemplo pra vocês, ó. Esse vaso aqui de Echeveria chroma. Olha aí a marca d'água, ó. Então, a chuva está fazendo esse trabalho para nós. Se vocês separarem, bastante plantas estão molhadas, ó. Além do vento e tudo mais. E é o seguinte, aqui a minha intenção, principalmente com as mudas pequenas, era aumentar a frequência de rega para ver se elas se desenvolviam mais rápido. Porém, a gente mudou para cá bem nessa época de temporais. E eu ainda não fiz nenhuma rega, pessoal. Falar que eu não fiz nenhuma, eu reguei algumas plantinhas. Porém, eram plantas que eu tinha acabado de plantar e tudo mais que necessitavam de rega. Mas assim, eu mesmo começar a minha frequência de rega ainda não aconteceu. E por que que isso é importante? Porque quando eu rego, eu sou o senhor das plantas aqui. Então eu controlo. Eu consigo ver se eu estou passando a rega ou diminuindo. Quando é a chuva, não tem muito o que eu fazer. Aí acontecem alguns problemas, como por exemplo isso daqui, ó. Isso é de um Craig, um pouquinho a mais que você rega, ele já começa a apodrecer. Então existem várias suculentas que passam por esse processo. Quem está começando no cultivo aí, vai passar por isso aqui direto. Olha só o exemplo desse, que está mais no meio da estufa aqui, ó. Pode ver que o chão está seco. Olha aí. Perfeito, não tem uma folha ruim. Por quê? Porque ainda não foi regado desde o dia que plantamos, ó. A chuva não chegou aqui. Ele está bem seco, ó, que terra solta. O mesmo vale para essa Echeveria pulvinata. Bem sequinho. Então, eu sei que essa planta precisa de um pouco menos de frequência de rega, né? Uma rega mais espaçada do que algumas outras plantas, como é o caso dessa paraguaiense pot 6. Se eu ficar sem regar, ela não se desenvolve. Ela pede bastante água, essa planta aqui. E ela é bem resistente. Então, isso significa que existem plantas que gostam mais de água do que outras. Mas isso, se você não tem tanta estabilidade, fique tranquilo que ao longo do cultivo você vai aprendendo, você vai conhecendo as espécies e vai descobrindo isso, ó. Por exemplo, a Agraptoveria Deb, que é essa daqui, ó, essa rosinha aí bonitinha, ela é uma planta um pouco difícil. Ela se joga um pouco mais de água, ela sente muito. Agora, por exemplo, as crássulas ou os calanchões e também alguns colares, como por exemplo esse de melancia maravilhoso que eu já mostrei para vocês, eles são um tipo de planta que pede bastante água mesmo, pessoal. Então, conforme for passando o tempo, você vai identificando. Uma Echeveria gosta mais de água, aquela gosta menos. E aí você vai controlando. Só que, às vezes, você não tem uma cobertura igual a nossa aqui, né? E suas plantas ficam no tempo e tudo mais. Aí, qual seria a dica? Você tem que fazer uma excelente drenagem no seu substrato. A água realmente tem que passar por ele para as raízes oxigenarem e a planta não morrer. Porque é isso que causa podridão, né? Eu acho que por excesso de água, esse é o principal problema. Fungos e podridão. O problema da podridão é que quando ela aparece, você já perdeu a planta, né, na maioria das vezes. Às vezes você consegue fazer uma decapitação e salvar, mas na maioria das vezes você perde sua planta. E a drenagem é muito boa para isso. Agora tem outro problema, se você não regar, o que que acontece? Se tiver muito calor, sua planta vai sentir, pode queimar, tá? E também a planta pode ocorrer esse processo aqui, ó. Olha esse rugamento. Isso daqui é plenamente falta de água. Então nós precisamos regar. Ó, tem outro exemplo aqui de falta de água, ó, essa pulvinata. A planta fica meio mole, ó. Ó essa daqui, ó, essa mendonzai. Mendonzai, olha que folhinha enrugada, murchinha. Eu vou mostrar uma pra vocês agora que tava na chuva. Olha a diferença da folhinha, como que tá gordinha, como que tá cheia. Então, se engana quem pensa que suculentas não gostam de água, muito pelo contrário. Elas amam água. O que elas não gostam é de solo encharcado e falta de oxigenação nas raízes. Elas realmente vão apodrecer, olha isso. É muito importante
a rega no seu tempo certo, porque as suculentas ou todas as plantas, elas não comem os nutrientes, elas bebem. Então é através da sua rega que elas vão se alimentar. Por isso que é muito importante que você aprenda sobre esse assunto, teste bastante, porque só a prática é 20% do tempo aprendendo e 80% praticando. Você vai perder plantas, porque isso faz parte do processo. Ninguém aprende a andar sem cair, não é mesmo? Você vai passar por isso várias vezes. Até hoje acontece conosco. Olha isso aqui, ó. Pegou uma espécie de bolor. Isso é causado por excesso de água. Ou caiu alguma água aqui em cima, ficou empoçada e acumulou fungos, né? Pode ver que pegou em várias, ó. Vou até tirar daqui, ó. Então, uma coisa muito importante também que tem a ver com a rega. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Uma coisa muito importante para evitar isso daqui, além da umidade, que você tem que tomar muito cuidado, é a questão da ventilação. Então aqui é um local bem ventilado. Infelizmente ocorreu esse problema, mas a chance disso acontecer aqui é bem difícil. Se você mora numa casa, não tem tanta ventilação, muito cuidado com a rega, gente. Não regue em cima das folhas nessa situação, porque pode ocorrer isso daqui, ó. Olha isso. E umidade e calor é o prato cheio para os fungos, cochonilhas e tudo mais. Então, ó, você deve regar sua suculenta na frequência certa. Você deve observar para ver qual gosta mais de água, qual gosta menos. Ficar atento à ventilação. Se fizer decaptação, não regue no dia. Se fizer adubação ou replantar a sua suculenta, regue no dia, tá? Porque isso daí é regra de jardinagem. Sempre quando você replantar ou adubar, você deve fazer uma rega logo em seguida. E uma coisa muito boa, pessoal, é a água da chuva. A água da chuva é uma bomba de vitaminas. Por isso que as nossas plantas estão tão bonitas aqui. Com essa chuva que deu, ela está absorvendo bastante vitamina e estão muito saudáveis. Se eu dar uma passeada aqui para vocês verem, ó. Vocês acompanharam no primeiro vídeo da nossa série, ó, Beatrice Cubic Frost. Olha que coisa linda, gente. Mais uma Beatrice, várias Beatrices, né? Olha aí as mudinhas, pessoal, de pote que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Estão todas perfeitas. Essa crássula aqui, ó, enfim, a água da chuva é uma bomba de vitaminas. E nós adquirimos agora essa caixa d'água aqui para armazenar uma água da chuva aí. Ainda falta bomba para puxar e tudo mais. Mas tem uma matrizeiro muito lindinho aqui, ó. Muito lindinho é pouco, né, pessoal? É absurdo de lindo. Esses tacitos belos. Em breve teremos flores. E é o seguinte, pessoal, desde o dia que eu produzi esse matrizeiro, eu não fiz a rega dele. E eu quero regar com água da chuva, pois ele não pegou chuva. Você põe a mão na terra aqui, ó, você vê que ela tá bem mole, bem seca, né? Esse daqui que tá molhada porque eu estava com a mão na água, tá? Mas a terra aqui tá bem seca. E eu vou fazer a rega agora com água da chuva dentro desse tanque. Vamos lá? Vamos me acompanhar? Preparados, meus amigos? Bora! Que loucura! Olha aí, pessoal. Caiu um pouco da terra aqui, mas ela estava bem seca. Depois eu arrumarei. Tá aí nosso vaso. Aí você deve estar pensando: nossa, Gustavo, é muita água, você vai matar a sua planta. Acreditem, pessoal, não irei matar, porque tem um detalhe muito importante aqui. Ó, até agora escorrendo, ó. Muitos furos e também substrato bem drenável. Nesse substrato aqui eu coloquei perlita, olha só. A perlita não absorve água, ela deixa mais poroso. Parece uma cochonilha, né, gente? Mas não é. Ela é como se fosse um isoporzinho. Então a perlita é excelente para quem tem problemas aí com água, mora no sul, sei lá. A água demora muito para secar quando você rega. Ou não tem tanta ventilação como eu falei. Então, perlita é muito bom. Quem quiser tem no nosso site. Mais uma rega. Esse matrezeirinho de Sedon Gilva aqui também tá precisando. Vou fazer também, pessoal.
Bem devagarinho, ó. Deixa a água entrar por cima. Olha lá. Respira. Para fazer isso daqui, a planta tem que estar precisando de água mesmo, pessoal. Ó, isso é importante, meus amigos. Essas daqui também foram regadas dessa forma. Pessoal, é lógico que eu não recomendo que você fique fazendo isso aí na sua casa. Se você puder regar com mangueira e tudo mais, é bem melhor. Ou quando chover, você deixar um pouquinho na chuva. Isso também faz muito bem, tá? Sempre com moderação, hein, meus amigos. E eu já tenho uma certa experiência, já conheço as plantas que eu devo fazer isso. Pode ver que não são todas que eu fiz esse processo, tá? Então, muito cuidado. E assim, vamos terminando mais um vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Esse daqui foi o 10º episódio da nossa série Produtor de Suculenta. A playlist está aí na descrição, clique aí e assistam todos os episódios, tá bom? Comente aí o que você achou. Esse não foi um guia de rega, vamos falar assim, mas foi um exemplo aí de algumas situações que você pode passar, que acontece comigo às vezes, tá bom? Se eu não falei alguma coisa que você faz diferente ou que acontece com você, comente aí, por favor. Como eu disse, deixa o like. Até o próximo vídeo e seja membro do nosso canal para ter conteúdos exclusivos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, amo vocês, até o próximo vídeo.